Nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Emmanuel comenta na lição 155 do livro Vinha de Luz, tranquilidade. A palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito de serviço, a fim de que os discípulos não se enganem no capítulo da tranquilidade. De maneira geral, os aprendizes do Evangelho aguardam a paz, onde a calma reinante nada significa além de estacionamento, por vezes delituoso. No conceito da maioria, a segurança reside em garantia financeira, em relações prestigiosas no mundo, em salários astronômicos. Isto, no entanto, é secundário. Tempestades da noite costumam sanear a atmosfera do dia, angústias da morte renovam a visão falsa da experiência terrestre. Vale mais permanecer em dia com a luta do que guardar-se alguém no descanso provisório e encontrá-lo amanhã com a dolorosa surpresa de quem vive defrontado por fantasmas. A Terra é escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção da paz na mente do homem para ajustá-lo à missão que foi chamado a cumprir na obra divina em favor de si mesmo. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é fugir do serviço, é aceitá-lo onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora junto de nós em toda a terra. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. Alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus com o máximo de lutas na terra. Para ele continuam batalhas, atritos, trabalho e testemunho do planeta. Entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade inferior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Mais uma vez, Emmanuel lembrando a gente que o conceito de tranquilidade aqui na Terra é completamente falso. E a gente pode dizer também, uma linguagem mais vulgar, furado também. Porque as pessoas acreditam que você ter tranquilidade na Terra é você ter salários astronômicos e outra coisa, você ter bastante tempo para ociosidade ou para preencher o tempo da maneira como você quiser também. E aí o que acontece? A gente tem observado com muita frequência, eu tenho observado principalmente, amigos que chegam à idade da aposentadoria, ou parentes mesmo que chegam à idade da aposentadoria, e pessoas até que juntaram algum patrimônio durante a vida e começam a desfrutar do seu patrimônio fazendo pequenas viagens. E às vezes viagens até ao exterior também. Só que com o tempo a depressão começa a chegar porque a depressão ela vai tomar lugar onde você não está colocando a sua energia em movimento. Então, uma vez eu conversei com um parente bem próximo, falando, essa vida às vezes até de ir, pega avião, pousadinha, vai visitar lugar, tem uma hora que ela vira um marasmo, tem uma hora que vale a pena você investir até a viagem que você está fazendo em alguma coisa que você realmente goste, que vai te acrescentar em alguma coisa. Então, se ele for um historiador, vai para lugares históricos, uma pessoa muito querida, né? Frequentou a maçonaria a vida inteira, falou, vai para lugares onde você vai ter condições de visitar e conhecer, enriquecer mais a sua cultura com relação ao tema maçonaria, mas você tem que arrumar um jeito de juntar, né, esse seu lazer com utilidade, com atividade. E o que acontece? A gente vai falando que é furada porque todo mundo sonha com isso, né? Mas começam a viver essa realidade e começam a vir, primeiro, vícios, apegos ao lado material, começam a vir aquele velho ditado que fala pra gente, a mente vazia é a oficina do obsessor, né? Então o que acontece? A mente vazia começa a trazer um monte de transtornos psicológicos para cada um de nós, de maneira que quando a gente consegue, para conseguir realmente alcançar uma tranquilidade, é bom que a gente esteja assim, fazendo uma coisa que nos dê muito prazer, e ao mesmo tempo que nos dê muito prazer, que traga também paz para as pessoas, que faça a diferença de alguma maneira na vida das pessoas. E quanto a isso, cada um é livre para escolher aquilo que quiser. Mas a gente vem lembrar o seguinte, que a paz, a tranquilidade daquele que está buscando
o trabalho com Cristo é você estar o tempo todo podendo usar a sua energia para estar fazendo a diferença na vida das pessoas. Então o que acontece? Eu me lembro até de uma companheira de um centro espírita lá em Nova Iguaçu, que ela falava assim, é uma energia tão boa que a gente sente, que a gente até vicia nessa energia. E é uma energia que a gente tem que tomar até cuidado também, como foi o meu caso. Você começa a pegar um dia, me lembro, estou falando de 15, 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar como agente religioso no presídio. O que acontece? Eu peguei um dia da semana, e na época eu me lembro que o dia era segunda-feira, o nosso trabalho no presídio. Como é que é o trabalho no presídio? Primeiro você tem, junto ao DESIP, você faz um requerimento por escrito e ganha uma carteirinha de agente religioso. Quando você está com aquela carteirinha de agente religioso, você vai nos presídios e pergunta qual é o melhor horário que você pode fazer esse trabalho. Então eles fazem de uma maneira lá que cada dia da semana vai ter uma religião diferente fazendo, e a mesma pessoa não pode frequentar 2 ou 3 religiões, né, ao mesmo tempo, porque na verdade isso estaria sendo usado como argumento apenas para sair da cela, né, para outros fins, enfim. Então decidiu qual era o dia da semana, e o nosso foi segunda-feira, de 2 às 4. A gente ia para lá, tinha um local específico para fazer o trabalho, e as pessoas vinham estudar com a gente, vinham ler o Evangelho com a gente, né? Acompanhar as reflexões do Evangelho, levava doações de livros. Quando começou a fazer isso, por incrível que pareça, gente, o sentimento é tão bom que aí fala, poxa, isso acontece toda segunda-feira, por quê? Porque segunda-feira eu, quando acordo, eu faço minha prece, eu faço minha leitura, eu me preparo para o estudo que vai ser feito daqui a pouco. Quando eu volto mais tranquilo. Por que eu não posso fazer isso na terça também? Aí na terça-feira eu queria arrumar uma outra coisa para fazer. E na quarta-feira, na quinta-feira, porque os dias que ficavam livres eram os dias onde o homem velho, né, ainda com os pensamentos todos perdidos ainda nesse turbilhão das encarnações passadas, o que acontece? Os pensamentos começavam a vir falando, não, eu tenho que controlar isso em mim, não posso deixar isso tomar conta de mim. Então eu queria ocupar o maior número de dias possível com uma atividade que me prendesse realmente a obrigação de fazer prece, de fazer um estudo edificante como esse estudo que a gente está fazendo, que agora está sendo diário, e eu acredito que daqui para o final da vida vai ser diário também. Então foi uma maneira de estar ocupando a nossa mente com coisas que estão edificando, estão ajudando. Mas é claro, isso aqui são 10 minutos apenas de palavras, de interpretação de um texto já pronto, e que vão ajudar bastante, mas que não é tudo. Eu me lembro lá do pergunta 479 do Livro dos Espíritos, a prece sempre é um meio muito eficaz, mas pode acreditar, Deus ajuda mais aqueles que agem do que aqueles que se limitam a repetir algumas palavras. Né? Então, conforme o que significa esse agir? Esse agir, ó, vamos procurar na nossa família, vamos procurar entre nossos amigos quem é que pode, que esteja precisando de ajuda, e essa ajuda pode estar vindo em forma de uma conversa fraterna, em forma de, às vezes, de ajuda financeira também, né? Às vezes ou qualquer outro tipo de utilidade. Quando a gente começa a colocar a nossa vida na utilidade das pessoas, a gente está começando a tomar o caminho do Cristo, sem a maioria das vezes precisar levantar qualquer bandeira que seja. Que eu conheço amigos, tenho amigos que durante anos e anos trabalham no anonimato, fazendo doações, uma doação aqui, uma doação ali, e não levantam bandeira nenhuma de religião alguma. Né? É apenas pelo prazer, e aquilo realmente dá uma tranquilidade, dá uma energia para eles, dá um retorno para eles, que só quem pratica sabe o que a gente está dizendo. Então vale mais permanecer em dia com a luta do que guardar-se alguém no descanso provisório e encontrá-lo amanhã com a dolorosa surpresa de quem vive defrontado por fantasmas. Né? Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da experiência. Fica a mensagem de Emmanuel em cima dessa reflexão do Evangelho de João. Mais uma vez a gente agradece a ambos e roga a Jesus que nos ampare hoje e sempre.